Fala, brotos! Tudo bem com vocês? No nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos falar sobre Provérbios 22, do versículo 1 ao versículo 16. E olha, o capítulo de hoje, ou melhor, os versículos de hoje, eles estão realmente incríveis, eles estão realmente carregadíssimos de sabedoria, conhecimento e direção de Deus para as nossas vidas, sobre como fazer, como agir, como devemos ser. É incrível. Vamos lá, vamos começar. Eu estou usando aqui a versão NVI, que é a nova versão internacional, e vamos começar aqui agora no capítulo 22, versículo 1. Eu vou ler todos os 16 versículos, e em seguida eu passo fazendo aquele estudo, aquela análise minuciosa com vocês sobre cada versículo. Vamos lá. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Olha que incrível esses 16 versículos aqui do capítulo 22 de Provérbios. Eles estão realmente carregados de muita direção de Deus, né? Então vamos começar aqui no versículo 1, aonde diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O que esse versículo quer dizer? Se nós formos observar, só esse versículo em si já dá para gerar um discurso ou um estudo assim muito completo. Por quê? As pessoas, quando elas cuidam da sua própria reputação, quando elas cuidam daquilo que elas fazem, a forma como elas agem com as pessoas, não sendo arrogante, não sendo imoral, não sendo mentirosa, não sendo fofoqueiro, sabe? Isso vai fazer com que as pessoas ao seu redor te olhem com bons olhos. E é incrível porque é muito melhor você ter um bom relacionamento com aquela pessoa que está perto do que com quem está longe, porque em algum momento você pode precisar. Imagina, você passa por uma situação de emergência e você tem uma rincha com seu vizinho. Quem é a pessoa que está mais perto para te dar os primeiros socorros ou para te salvar ali naquele momento? É o seu vizinho que está ali do seu lado, não o irmão que mora em outra cidade, que mora em outro bairro ou qualquer coisa que o valha.
Então é muito importante a gente ter o zelo com a nossa reputação, porque em algum momento na vida nós podemos precisar das pessoas. O meu avô sempre me dizia: o seu nome é o seu bem mais valioso. Então, cuida da sua reputação, cuida do seu nome, zela pela forma como as pessoas te enxergam. Antigamente, os contratos eram feitos no que eles se diziam no fio do bigode. Então, a palavra da pessoa bastava como um compromisso. Mas hoje as pessoas elas foram deixando esse compromisso, essa lealdade, essa importância que se tem com o próprio nome, com a palavra que diz, que hoje é obrigado a se ter contratos extremamente amarrados e assinaturas e testemunhas, porque infelizmente as pessoas elas não cumprem nem mesmo com isso. E elas sempre arranjam uma forma de quebrar esses contratos e de vacilar uma com as outras. Então, a Bíblia já nos dizia mais de 2000 anos atrás, né? Cuide do seu nome, zele pela sua reputação, e isso vai te levar além. Versículo 2 diz: o rico e o pobre têm isso em comum, o Senhor é criador de ambos. Isso quer dizer, todos nós somos filhos de Deus. Então muitas pessoas olham e falam assim: poxa vida, mas olha fulano, ciclano que faz isso e aquilo. A Bíblia é clara quando diz: o sol nasce para injustos e para justos. O sol nasce para todos. Todos somos filhos de Deus. Versículo 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A Bíblia nos mostra a importância de nós sempre estarmos atentos aos caminhos, às pessoas, aquilo que nós temos ao nosso redor, para realmente não cairmos nas covas, não cairmos em engano e, de uma certa forma, irmos para algum tipo de caminho ruim. Quando a gente se mantém atento e sempre fixando o nosso olhar e a nossa atenção em Deus, Ele sempre nos livra. Versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza e a honra. São a riqueza, a honra e a vida. Ser humilde sempre vai trazer benefícios para nós. Ser humilde, tratar as pessoas sempre bem, independente de quem seja, de qual cargo exerça, de onde essa pessoa esteja. Tratar bem as pessoas e ser humilde, independente também do quanto você tem na conta, do que você tem em mãos, vai sempre trazer a honra. Vai sempre fazer com que as pessoas te olhem com bons olhos. Nunca vai te trazer coisas ruins, acredite. Versículo 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Isso é, se você conhece alguém perverso, alguém que sempre está falando mal dos outros, alguém que sempre está fazendo algum tipo de maldade, se mantém distante dessa pessoa. Presta atenção, porque da mesma forma como ela faz para as outras pessoas, em algum momento ela também pode fazer com você e por você. E você pode cair em algo profundo. Então a Bíblia nos diz: mantenha a prudência, se desvia disso daí, porque você vai evitar cair. Vamos para o versículo 6, eu acho que é um dos versículos que nós devemos ter mais atenção nesse caso. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu, por enquanto, não sou pai, mas eu sempre me atento a isso e sempre tento buscar entender, acreditar e estudar sobre como ser um bom pai. E a Bíblia nos mostra isso o tempo todo. E a importância também de não terceirizarmos essa responsabilidade. Então você, pai, mãe, tem que prestar muita atenção no que você está passando para os seus filhos. Qual a imagem que você passa para eles daquilo que você faz, daquilo que você fala, a forma como você age com as pessoas. O que você ensina como um princípio para os seus filhos? Você terceiriza isso para os professores, babá, ou seja lá o que for?
Porque quando você terceiriza isso, você não tem direito de cobrar o futuro que você espera dos seus filhos. Porque outra pessoa está colocando a marca, o ensino, o caráter, está formando o caráter dos seus filhos. Então é muito, muito, muito importante que você realmente passe tempo com seus filhos. Que você ensine aos seus filhos os princípios que eles devem seguir. E a Bíblia diz que mesmo com o passar dos anos, eles nunca vão esquecer disso. Então ensina para os seus filhos sobre o caráter, sobre não enganar as pessoas, sobre tratar as pessoas, sabe? Sobre ser educado, ser humilde, nunca arrogante, sobre ser generoso, sobre nunca ser racista, preconceituoso, sobre realmente dar a outra face. Acima de tudo, que a Bíblia tem os princípios que Deus deixou para nós. Quando você ensina seus filhos a lerem a palavra, a buscarem a palavra de cedo, eles vão sempre encontrar um refúgio no lugar correto. Então, ensina bem os seus filhos, esteja com eles. Não terceiriza isso. Não deixa que outras pessoas coloquem na cabeça dos seus filhos aquilo que eles devem ser. Mantenha os seus filhos sempre por perto. Abrace, beije, ame. E assim você fará com que as próximas gerações estejam sempre melhores. Porque a tendência e o que a Bíblia nos diz é que eles vão levar isso para a vida. E quando eles levam isso para a vida, quando eles tiverem os filhos deles, eles vão fazer a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. E assim é que se cria a tal corrente do bem. Então é muito importante prestar atenção nisso. São detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. E a Bíblia já falava isso há mais de 2000 anos atrás. Versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Incrível isso, porque as pessoas elas têm mania de só sair pedindo e elas acham que nunca falta e muitas vezes elas pedem emprestado para realizar um capricho de algo que elas não precisavam para tentar provar algo para alguém que não faz a menor diferença. Quantas pessoas não se envolvem em dívidas enormes com pessoas, com agiotas, com banco, seja lá o que for, para poder ter um carro que ela não precisava, morar num lugar onde ela não necessariamente precisaria, ou ter a tipo de roupa, uma marca, ostentar algo que não vai fazer a menor diferença na vida dela, mas vai trazer o brilho nos olhos de alguém que, no final das contas, talvez nem se importe realmente com ela. Só que a Bíblia diz que todas as vezes que nós tomamos emprestado de alguém, nós estamos nos subjugando às pessoas. E quantas amizades já não foram feridas e quebradas por pessoas que simplesmente tomaram emprestado, não conseguiram pagar, não pensaram, não planejaram e no final das contas elas perderam uma amizade, entraram em conflito com pessoas que não era necessário e se viram em situações que muitas vezes são humilhadas. Então, presta atenção nisso. Existem casos e casos, óbvio. Eu não vou deixar de pedir um recurso emprestado para pôr comida em casa, se está faltando, mas é importante prestar atenção qual é a sua motivação. E isso está virando uma recorrência? Então, presta atenção sobre isso. A Bíblia é bem clara. Se você está deixando de colocar comida em casa, mas quer pagar um carro caro, ou você está deixando de cuidar dos seus filhos, de alguma necessidade de higiene ou algo que eles precisem, para você querer ostentar uma casa gigantesca, talvez seja importante rever aquilo que são os seus princípios, porque a Bíblia deixa bem claro, quanto mais você faz isso, você entra num ciclo vicioso e acaba se tornando escravo dos outros. Escravo de um cartão de crédito, escravo de um banco, ou escravo de alguma pessoa de quem você sempre toma algum tipo de crédito. Então, tomem cuidado com isso. Versículo 8. Quem semeia injustiça, colhe maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Então, é a famosa lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se você plantar a maldade,
a injustiça, com certeza você vai colher isso na sua vida. E a colheita disso nunca é boa. Então, cuidado com o que você faz pelas outras pessoas, cuidado com o que você faz quando ninguém vê. Deus vê. E a lei da semeadura, ela é real. Versículo 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Mais uma vez essa questão da semeadura, né? A generosidade sempre é o melhor caminho. É o caminho de Deus. Deus sempre nos ensina a ser generoso. Tanto que Jesus ele fala, se alguém pedir para você andar com ela 1 milha, ande 2. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Sabe? Seja generoso, seja completo, vá além daquilo que as pessoas precisam. Então é muito importante, porque no final das contas, a generosidade sempre atrai as bênçãos de Deus. Versículo 10 diz: quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. É incrível aquelas pessoas que elas ficam sempre de chacota, que elas ficam sempre cutucando umas às outras, o como elas tornam o ambiente hostil, o ambiente pesado, e isso faz com que comece sim a gerar brigas, começa a gerar aquele ambiente desconfortável. E quando você caminha longe dessas pessoas, ou quando você se afasta dessas pessoas, você afasta essas pessoas de você, olha como a Bíblia deixa claro que as brigas cessam, você vai ter um ambiente de paz, você vai estar atraindo paz para a sua vida. E quem que não quer paz na vida, não é mesmo? Bom, vamos aqui agora para o versículo 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. É muito importante como nós sermos verdadeiros, sinceros, sabe? Não sermos aquela pessoa mentirosa. Nós sermos honestos. Nós sempre vamos atrair bons olhares e sempre vai nos levar para lugares altos. As pessoas vão nos enxergar com outros olhares, elas vão nos indicar para outras pessoas. Nós conseguiremos realmente ir além, ir mais longe. Então, por isso é muito importante. Seja honesto. Seja sincero com as pessoas. Muitas pessoas falam assim, uma mentira do bem. Não, não é uma mentira do bem. A sinceridade e a honestidade e a verdade é sempre o melhor caminho. A verdade, ela pode trazer uma dor imediata para a pessoa, mas no final das contas, ela é libertadora. A verdade liberta. Nunca tente mentir, ocultar das pessoas achando que isso vai trazer liberdade, isso vai trazer leveza, isso vai fazer com que as pessoas doam menos. Às vezes é importante entender que a pessoa vai sim chorar, mas a sinceridade pode trazer um perdão. Se você traiu alguém, se você cometeu algum tipo de erro com alguém e você tem medo das consequências, acredite. Você confessar e você ser verdadeiro pode sim trazer as consequências daquilo que você fez, mas essas consequências podem ser muito menores. Se você está mentindo para alguém, acredite, você contar a verdade para essa pessoa, ela vai sentir aquela punhalada, a dor, mas ao mesmo tempo vai trazer um certo refrigério dela saber que você teve a coragem e a lealdade de contar a verdade para ela. E isso pode sim trazer um contexto de perdão. Então, sejam sempre sinceros, honestos. Contem a verdade uns para os outros. É muito importante. Versículo 12 diz: os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Isso aqui nós podemos ter diversas conotações em estudos e aprendizado em cima desse versículo. Mas é importante o como Deus e a Bíblia sempre enfatiza o busque o conhecimento, busque a sabedoria. Tanto que na Bíblia já diz, né?
Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, busque de Deus e Ele te dará deliberadamente. Então, Deus se agrada de quem busca sabedoria. Salomão pediu sabedoria ao invés de riqueza, vitórias, ele pediu sabedoria. E porque ele pediu sabedoria a Deus, Deus olhou para ele e falou o seguinte: olha, porque você me pediu sabedoria, eu vou complementar com riquezas, não haverá outro maior do que você. Vou completar com vitórias, paz. O reino de Salomão foi um reino de paz e de riquezas, tanto que as pessoas vinham de todos os lugares do mundo para contemplar aquilo, para ver se realmente ele era aquela pessoa sábia. E Deus deu a sabedoria a ele. E Deus deu muito, muito, muito. Deus acrescentou muito a Salomão pelo pedido de forma sábia que ele fez, pedindo sabedoria. Versículo 13, nós temos aqui: o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Deus não se agrada dos preguiçosos. Tanto que todas as pessoas importantes da Bíblia, todas as pessoas que Deus chamou, elas estavam trabalhando. Elas estavam fazendo algum tipo de atividade. Nenhuma delas estava ali, estou descansando, Não, todas elas, quando Deus falou com elas, estavam ali em algum tipo de trabalho. Davi estava cuidando das ovelhas. Moisés estava também pastoreando as ovelhas quando Deus chamou ele ali no Monte Sinai. Gideão estava malhando trigo no lagar. Então, se você for observar, existe um padrão. Deus não gosta dos preguiçosos. Ele sempre chama aqueles que estão em atividade, aqueles que realmente gostam de estar com a mão no arado. Bom, vamos agora para o versículo 14. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. Esse versículo ele é interessantíssimo. Ele é muito dotado de um profundo conhecimento, de uma profunda sabedoria. Porque, na verdade, ele está falando sobre aquelas pessoas que têm aquele traquejo, aquela conversa enganadora, a lábia, a famosa lábia. E as pessoas, quando elas agem dessa forma imoral, né, com esse discurso enganoso, elas entram num ciclo vicioso, elas entram num contexto tão fundo e cruel. Aquelas pessoas que têm aquele discurso seduzente, sabe? Que elas sempre estão tentando seduzir as pessoas de alguma forma, não somente no sentido físico, mas naquele contexto de eu quero fechar um negócio com alguém e ela começa a seduzir a pessoa no sentido de não, poxa, pode fazer. Ela sabe, ela quer vender um carro, ela sabe que o carro tem diversos vícios, mas ela, não, o carro tá excelente, imagina, não tem nada para fazer, olha aqui, ela faz só uma máscara e começa com aquela lábia, sabe? Com aquele discurso enganoso para que as pessoas caiam. E as pessoas que entram nisso e as pessoas que se deixam ser seduzidas por isso, elas caem num profundo abismo. E o que é esse profundo abismo? É aquele lugar, aquele estilo de vida que é praticamente impossível você sair de lá sozinho. Porque ele te leva literalmente para um ciclo vicioso. E é isso que é o cair numa cova profunda. Quando você acaba fazendo da mentira a sua verdade. Então, é importante tomarmos cuidado com o estilo de vida que nós estamos vivendo. Versículo 15. Esse versículo também é incrível, porque, mais uma vez, nós vamos voltar para o contexto de pais e filhos, né? Bom, versículo 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela.
Mais uma vez a Bíblia nos mostra o quão importante é a educação dos seus filhos. O quão importante é nós termos cuidado com as nossas crianças, com o que fazemos, o como educamos, ensinamos e disciplinamos elas. Aqui eu até fiz algumas anotações para não deixar nada passar sobre essa questão. Porque, sabe, a Bíblia ela mostra que a criança ela não sabe o que faz. Em algumas traduções, inclusive, diz que a criança ela tem a loucura e a vara da disciplina retira a loucura da criança. Então, o que é isso? A criança ela não sabe que colocar um dedo na tomada vai dar choque. E muitas vezes você falar para ela vai fazer com que ela não acredite e tente, mas ela precisa ser corrigida. Então, é importante que nós possamos, ou melhor, a figura paterna e materna corrija as crianças. É importante você... Não estou falando que você tem que espancar a criança. Na Bíblia que diz a vara da disciplina tira a loucura e afasta a insensatez da criança. Né? Não é você socar a criança, esmurrar a criança, mas não, você tem que falar firme com ela. Você tem que corrigir a criança. Quando ela fala mal com uma pessoa, quando ela é dura, quando ela não quer dividir um brinquedo, quando ela é mal educada, ou até mesmo se ela te bate, ela tem que entender, existe uma hierarquia na vida, ela tem que respeitar pais e mães, ela tem que respeitar autoridades, ela tem que seguir princípios. E quando você deixa a criança ao Deus dará, a Bíblia diz que ela vai seguir o caminho de insensatez e loucura. E a nossa disciplina, a disciplina dos pais, é que vai trazer elas para a sanidade. Ela pode não entender naquele momento, ter aquele discurso dramático de falar você não me ama, isso aqui eu te odeio, mas isso é passageiro porque em algum momento ela vai entender que aquela disciplina foi para o bem dela. Então é muito importante. Cuide da educação dos seus filhos. Discipline os seus filhos, eduque os seus filhos, corrija os seus filhos sempre que necessário. Versículo 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. É aquela famosa pessoa que só valoriza a riqueza. Então, se você é aquela pessoa que só valoriza a riqueza ou aqueles que têm algum tipo de coisa, toma cuidado com o seu caminho. Começa a olhar mais pelas pessoas que têm caráter, que têm lealdade, que têm fidelidade, que têm palavra. E porque se você valoriza somente o dinheiro e aquilo que o dinheiro traz, seu fim diz que nunca será bom. Então, hoje nós tivemos aqui o nosso estudo bíblico do capítulo 22, do versículo 1 ao 16, carregado de sabedoria e conhecimento. E eu gostaria de terminar esse vídeo orando com vocês para que Deus realmente venha trazer a absorção de todo esse conhecimento, de toda essa sabedoria e da palavra dele sobre nossas vidas. Amém? Senhor Deus eterno Pai, eu me coloco diante do Senhor, Pai, nesse momento em oração e intercessão com os meus irmãos, para que eles realmente venham viver a Tua palavra, que eles possam realmente se alimentar, degustar da Tua palavra, como diz aqui na Bíblia, e que esse conhecimento entre no nosso coração, na nossa mente, nós possamos cada dia mais crescer em conhecimento do Senhor, que nós possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas com caráter, que nós possamos saber lidar com as nossas famílias, Pai, com as pessoas ao nosso redor e sabemos, acima de tudo, educar as nossas crianças, Pai, para que realmente o nosso futuro e o futuro da nossa nação, o futuro do nosso planeta, no final das contas, seja um futuro maravilhoso, seja um futuro de princípios, caráter e de pessoas tementes a Deus. Espírito Santo de Deus, que nós possamos realmente cada dia mais ter sabedoria vinda dos céus. É o que eu te peço, Pai, ligando essas palavras nos céus e na terra, selando com teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Curte o vídeo, compartilha com muitas pessoas e comenta aí o que você achou desses versículos de hoje, qual é o capítulo ou versículo que você gostaria de ver aqui no nosso canal e até já!